E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo hoje destacando o haloperidol. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, como tomar, também as contraindicações e os efeitos colaterais. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é da área da saúde. É muito simples, de graça, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, haloperidol. Bom, o que a gente pode falar sobre esse haloperidol? Primeiro que quando nós vamos numa farmácia, podemos encontrá-lo com outros nomes. Sim, você encontra esse medicamento com outros nomes que a gente chama de nome comercial, como Haldol. Você pode encontrar esse medicamento com Haldol. Então, se você vê o haloperidol com o nome de Haldol, não estranhe, é o mesmo medicamento, a mesma substância. Agora, qual a apresentação desse medicamento? Primeiro, ele pode ser tanto na forma de comprimidos, como também na forma de frascos e ainda ampolas. Geralmente os comprimidos eles vêm na concentração de 5 a 10 miligramas. Já quando a gente fala referente aos frascos, eles podem vir em 20 ml, numa concentração de 2 ml ou 2 miligramas por ml. E ainda as ampolas, que geralmente vão ser o quê? Injetáveis, a gente encontra ela em 1 ml, com uma concentração mínima de 5 miligramas por ml. Essas são as principais apresentações: comprimidos, frascos e ampolas. Agora, você deve estar aí se pensando, mas para que eu uso haloperidol? Nós utilizamos, pessoal, esse medicamento principalmente em casos onde existe psicose. Essa psicose que pode ser tanto aguda como crônica. Também utilizamos em distúrbios do comportamento. Os pacientes que têm algum distúrbio de comportamento, até mesmo o TOC, aqueles movimentos repetidos e involuntários, onde o paciente ele, não tem aquele controle sobre si mesmo, que são movimentos repetitivos, nós podemos utilizar também para ajudar esse paciente. Então, psicose, seja aguda, seja crônica, também em toques e distúrbios, onde existe ali um comportamento alterado. Então, em situações como essas, podemos utilizar o haloperidol. E ainda, pessoal, a gente não pode esquecer que o haloperidol pode ser utilizado na síndrome de Tourette, que nada mais é do que uma síndrome principalmente que acomete as crianças, que envolve o toque, que é o que eu destaquei, aqueles movimentos involuntários, onde o paciente às vezes pisca o olho assim, fica piscando o olho, às vezes tem aquele movimento dos ombros, do braço, às vezes do pescoço, às vezes é um toque, o paciente tem aquele movimento que ele não quer, mas que é involuntário, talvez ali por algum trauma que ele passou, enfim, é uma síndrome, que envolve o toque, é uma alteração do comportamento e às vezes ele pode até soltar um palavrão ali de forma involuntária. Então, nesses casos, tanto da psicose, como eu destaquei, seja aguda, seja crônica, distúrbios do comportamento, toque e essa síndrome de Tourette, a gente destaca que o haloperidol é uma opção. Aí você fala, tá, mas o que ele vai ajudar? Ele vai alterar, pessoal, principalmente as ações da dopamina no nosso corpo. Essa dopamina que tem muitas ações no nosso organismo, principalmente sobre o sistema nervoso central. Essa dopamina que a gente fala, ela tem uma ação tanto nas nossas emoções, como na concentração. Também tem ali uma alteração sobre o nosso humor e o bem-estar. E ainda tem ações sobre os movimentos. Então, se eu tenho alterações sobre essa dopamina, eu posso alterar ou comprometer o movimento daquela pessoa, a capacidade de movimentação. Esse nosso haloperidol também tem uma ação que vai ter ali um bloqueio anticolinérgico e tem ali umas influências também sobre os alfa-adrenérgicos. Então, destacando, ele tem uma ação sobre a dopamina, que é um neurotransmissor fundamental que envolve várias funções, desde comportamento, desde emoções, a
concentração e até o movimento do nosso corpo. Então o haloperidol tem uma ação sobre esse neurotransmissor no nosso sistema nervoso central. E eu ainda destaco que esse haloperidol ele pode ter uma ação não só sobre a psicose, como o toque, a síndrome de Tourette, mas também ele pode ter uma ação ajudando em situações de náusea e vômito pós-cirúrgicas nesses pacientes. Pode ser utilizado também. Quanto ao uso do medicamento, pessoal, nós destacamos que a apresentação é de comprimido, também os frascos e ampolas. Então, a via de administração principal podemos utilizar por via oral, né, pelos comprimidos, com uma ação ali de até 2 horas no nosso corpo. Já referente às ampolas, elas são intramusculares e intravenosas, tendo uma ação mais rápida, basicamente em 20 minutos. Aí você se pergunta, tá, mas tem contraindicação? Sim, pessoal. Nós destacamos que as principais contraindicações são aqueles pacientes que têm hipersensibilidade, ou seja, aqueles que têm uma alergia, aquele paciente que tem efeitos alérgicos a qualquer componente do medicamento. Também destacamos aqueles pacientes com uma insuficiência ou problemas hepáticos e cardiovasculares, também uma insuficiência da medula óssea, pacientes com tumor no sistema nervoso central, pacientes que são alcoólatras. E ainda destacamos o cuidado redobrado em gestantes e lactantes. E aqui eu dou um alerta para você. Por quê? Porque gestante tem um indivíduo sendo formado ali, uma criancinha que ainda vai nascer. Então o cuidado tem que ser redobrado. E lactantes, porque muitos dos medicamentos utilizados, eles passam da mãe para o leite. E se chega no leite, adivinha? Passa para a criança. Então, cuidado. Tem que ter esse cuidado redobrado. E existem efeitos colaterais? Sim, pessoal. Basicamente, todo medicamento tem seus efeitos colaterais. E aqui não é diferente. Claro, nem todo mundo que usa o haloperidol vai ter efeito colateral. Uma pequena porcentagem, mas sim ela pode acontecer. Esses efeitos colaterais que a gente destaca são indesejáveis e eles seriam principalmente uma arritmia, uma taquicardia. Também a gente destaca uma alteração no ciclo menstrual ou uma alteração da menstruação daquela mulher. Também destacamos que pode ter um eczema, alterações dermatológicas. Destacamos ainda que esse paciente ele pode sofrer ali uma certa tontura, umas alterações envolvendo também o bem-estar, onde ele fica ali meio fraco, se sente com fraqueza. Então, até mesmo pode acontecer broncoespasmos. Então, um destaque, um cuidado redobrado, aqueles pacientes que têm asma, né? Tem que ter esse cuidado. Então, a gente destaca esses como os principais efeitos colaterais. Outro ponto que eu destaco também são aqueles pacientes que usam outros medicamentos, que a gente destaca como interação medicamentosa. Os pacientes que eu destaco aqui são aqueles que usam principalmente antidepressivos e os opioides. Porque se eu interajo esses medicamentos com o haloperidol, eu posso levar ali uma depressão do sistema nervoso central. Eu tenho que ter um cuidado redobrado. Por isso eu falo, não use medicamento sem indicação e consulta médica. Use com indicação médica, com uma consulta presencial. Não faça uso por conta própria. Isso aqui não é uma consulta, é apenas um vídeo ilustrativo referente à área da medicina para que você tenha uma ideia sobre esse medicamento. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!